Bondoso Deus, tome o teu servo em tuas mãos. Como é bom ter alguém ministrando com compromisso de fidelidade absoluta à tua palavra. De alguém que não se curva àqueles distantes da palavra, mas se curva diante do autor da palavra. Toma em tuas mãos o teu servo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Boa noite. Olha, eu vou dizer o seguinte, sem levantar nenhuma esperança por sua parte. A gente vai para onde Deus mandar. Só isso. Agora, se Ele mandar a gente para um lugar tão bonito, eu não vou reclamar, não. Se você achou que o que eu tenho pregado até agora foi esquisito, prepare-se, porque hoje à noite vai ser o mais esquisito ainda. Mas eu acho essencial. O que estamos vendo com o feminismo e essa campanha para negar as diferenças bíblicas entre homens e mulheres faz parte de uma campanha muito maior para destruir e deturpar todos os planos de Deus que Ele tem para nós. Hoje o mecanismo que Ele está usando para fazer isso chama-se de secularismo. Secularismo é afastar Deus, a religião, os valores cristãos, o máximo possível para a sociedade. Então a pergunta é, primeiro, está buscando os direitos, a liberdade total de toda e qualquer coisa, para segundo, que não fere o pragmatismo. Então, se não machuca ninguém, está tudo liberado. Está querendo fazer drogas, está tudo liberado. Está querendo fazer sexo, está tudo liberado. Lá hoje, em Holanda, estão dizendo que a criança também tem desejos sexuais, e quem é melhor para ajudar a criança a explorar seus desejos sexuais do que um adulto. Gente, estamos indo para uma perversão total. E tudo em nome de liberdade total. Liberdade total. Mas por trás de tudo isso é o inimigo de nossas almas querendo destruir todos os planos de Deus. Deus falou com a gente: sejam férteis, multipliquem-se. E o inimigo respondeu com aborto. E só 2. Deus falou que Ele quer que o homem e a mulher estejam dominando a terra juntos como rei e rainha. E o inimigo mandou o machismo para esmagar a mulher embaixo do calcanhar do homem, e o feminismo para a mulher rebelar contra o seu marido. Deus mandou o homem para trabalhar. O homem foi criado para trabalhar. E hoje nós somos uma geração de... Eu sei que não posso falar essa palavra na igreja. Vagabundo, não é permitido, né? Ok. Não posso dizer o que é, mas vocês entendem. Deus criou a mulher para cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos e cuidar de sua casa. E hoje a mulher passa o dia inteiro no trabalho e volta tão cansada para casa que ela não tem tempo para ninguém. E nós precisamos reconhecer que todas essas coisas tão douradas são enganos, para que você não possa experimentar a bênção de Deus na sua vida. Para que você não possa experimentar o grande plano que Deus tem para a sua vida revelado na palavra de Deus. E essa coisa de feminismo é somente mais um lance. Mas nós precisamos entender que isso não é a etapa final. A próxima fase já está bem no caminho. Os argumentos de feminismo é que o que a Bíblia fala sobre o papel de mulher é cultural, é limitado. Era para aquela época, mas nós sabemos melhor. Gente, eu sempre morro de rir quando alguém fala que nós somos mais evoluídos de Paulo. Nós somos a geração mais sangrenta, com mais divórcio,
com mais vício, com mais perversão na história do mundo e nós nos achamos evoluídos. Que bobagem, que arrogância. E o versículo que os feministas mais gostam é Gálatas 3:28. Em Jesus Cristo não tem judeu, nem gentil, não tem escravo, nem livre, não tem homem e mulher. Então, em Jesus Cristo, essas distinções entre homens e mulheres acabaram. E agora a mulher pode fazer tudo que o homem faz, e o homem pode fazer tudo que a mulher faz, e tudo isso da igreja está muito bem. E vocês sabem quem está na fila, pronto para explorar este argumento? O homossexualismo. Gente, a próxima grande onda já está quebrando nas costas dos Estados Unidos e do Brasil. E por que o homossexualismo? Porque o homossexualismo é o ataque pleno e completo contra o plano de Deus para a sua vida, e não somente para a sua vida. Sejam férteis, multipliquem-se. Por quê? Para encher a terra com o que? A glória da imagem de Deus. A razão porque Deus quer muito filho é porque cada filho, cada filha representa a imagem de Deus aqui na terra. E quem não gosta da imagem de Deus, mais do que o inimigo de Deus? Eu tenho notícias para você. Homossexuais não se reproduzem. É como corda de extensão, colocando energia, macho com macho, muita faísca, mas não produzem nada. Fêmea com fêmea, nem produz faíscas, mas não produzem. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre o porquê estamos enfrentando essa onda de homossexualismo. Mas primeiro, eu quero falar com as pessoas entre nós que são homossexuais. Porque não duvido que há um homem ou uma mulher aqui neste auditório que ou está experimentando com homossexualismo ou já entrou na onda. E a primeira coisa que eu quero falar com você é que eu amo você. Eu amo você. A mentira que está dominando sua mente não é diferente do que qualquer outra mentira que domina a mente de qualquer pessoa. Os meus pecados prediletos eu faço com garfo, primeiro. E houve muito tempo na minha vida que eu não consegui controlar a comida na minha vida. E a razão era uma mentira. A comida me faz bem. Quando eu estava triste, comi. Quando eu estava alegre, comi. Qualquer motivo era motivo para comer. Porque tinha entrado na minha cabeça uma mentira que teve cara da verdade. A comida faz bem para mim. Não importa o pecado. Por trás de todos os pecados existe uma mentira. Eu não vim hoje à noite para jogar pedras. Eu vim hoje à noite para mostrar a verdade. Porque é a verdade que libera a gente de nossas mentiras. Primeira pergunta: por que nós evangélicos estamos tão contra o homossexualismo? Primeiro, porque é o desvio que mais viola os propósitos de Deus na criação. Deus criou o ser humano homem e mulher. O homem para trabalhar, cuidar e proteger, a mulher para ser sua ajudadora, juntos conquistando seu lugar no mundo, enchendo o mundo com mais imagem de Deus. Satanás detesta tudo isso. Também é o pecado que mais provoca a ira de Deus do que qualquer outro pecado registrado na Bíblia. Sodoma e Gomorra. Aquela condição existia pouco tempo. Em quais outras circunstâncias nós podemos encontrar Deus chovendo fogo do céu para destruir um povo inteiro? O homossexualismo é o pecado que mais chama a ira de Deus. Nós sabemos que os cananeus
Uma vez eu estava assistindo um homossexual defendendo o casamento homossexual e ele falou, nós não somos os primeiros não. Foi descoberto através dos arqueólogos que os cananeus também praticaram casamento homossexual. Eu pensei, e você sabe o que aconteceu com os cananeus? Deus mandou a destruição dos cananeus porque o copo da iniquidade deles foi cheio. E cheio de homossexualismo. Também quando nós olhamos para a lei de Moisés, eu sou muito grato que as crianças foram despedidas. Na lei de Moisés encontramos 3 tipos de pecados sexuais. Primeiro, fornicação. Sexo ilícito que envolve uma pessoa solteira. Segundo, adultério. Sexo ilícito que envolve uma pessoa casada. Mas o que é homossexualismo? Nenhum dos dois. Em hebraico existe a palavra abominação. Nem chama isso de sexo. Guarda isso para as perversões mais bizarras. Porque para Deus não é nem é sexo. É uma abominação diante do Senhor. Em Romanos capítulo 1, Paulo está querendo mostrar para o mundo que todos são pecadores. Em capítulo 1 ele fala que a impiedade e a injustiça dos homens chama a ira de Deus. Impiedade são pecados contra Deus, os primeiros 4 mandamentos. Injustiça são pecados contra as pessoas, os últimos 6 mandamentos. E depois disso ele dá um exemplo de ambos para mostrar para nós a depravação do ser humano. O pior exemplo que ele poderia pensar de impiedade contra Deus são ídolos. Fazendo imagens de bichos, de pessoas e cultuando essas imagens em vez de cultuar Deus. Mas é bem interessante quando ele quer trazer para nós o pior exemplo de injustiça contra o seu irmão, sua irmã. O exemplo é homossexualismo. E agora pense, nos últimos 6 mandamentos, onde está escrito homossexualismo? Você sabe por que homossexualismo é o exemplo perfeito de injustiça? Porque quebra todos os 6. Desonrando seu pai. Roubando aquela pessoa do plano que Deus tem para essa pessoa. Cobiçando seu corpo. Eu tenho tido um ministério forte com homossexuais. Nos Estados Unidos eu tive um relacionamento de conselheiro com 7 homossexuais procurando ajuda. Eu era pastor em Roraima. Os homossexuais arrependidos foram bem-vindos em nossa igreja. Eu sou capelão, deão masculino do Seminário do Sul, cuidando de homossexuais. Eu tenho visto aquele pecado quebra todos os mandamentos de Deus. Nenhum pecado chama a ira de Deus mais rapidamente do que homossexualismo. Mas como é que nós podemos explicar essa explosão de homossexualismo? Está em todos os países. Você sabe, o homossexualismo está crescendo até nos países muçulmanos que leva à pena da morte. Eu tenho amigos que são missionários na Alemanha. Eles dizem que na sua cidade, 12%, mais de que 130 mil pessoas naquela cidade são homossexuais praticantes. De onde veio essa onda e como é que nós podemos entender o que está acontecendo? Ok, agora prepara-se, tudo bem? Eu vou expor para vocês minhas ideias e algumas das minhas especulações. Quando eu estou dando exegese, vou falar, está vendo o texto? Quando eu estou levantando uma especulação minha, eu vou dizer, especulação de Mark.
E especulação, minhas especulações merecem todo o dinheiro que vocês me deram. Um tapete dividido por 600 pessoas é quanto? Mateus 24, versículo 32. Em Mateus 24, Jesus Cristo estava falando sobre os tempos finais. Ele falou sobre 6 selos, sendo os sinais para a volta de Cristo, a volta final de Cristo. E depois de falar sobre aquelas 6 indicações da volta de Cristo, ele, em versículo 32, começou a falar: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro, não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem nos anjos dos céus, nem no Filho. Então, devemos colocar os dois juntos. Vendo os sinais, vocês sabem que a volta está próxima. Mesmo assim, vocês não sabem o dia ou a hora. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Há muitos que dizem que o que vai acontecer, essa história está somente dizendo que, como o dilúvio veio e ninguém estava antecipando, vem também a volta de Cristo. Mas não era só isso. Está toda essa história de Noé que está incluída no assim. Eles estavam comendo e bebendo e casando e dando-se em casamento. O que significa a frase bebendo e comendo? Procurem essa frase nas suas Bíblias. Muitas vezes nas festas está escrito: o povo estava comendo e bebendo. Quer dizer, fazendo festa. Mas pior que isso, muitas vezes essa palavra, essa frase, é uma referência à farra. Êxodo, capítulo 38, se não me engano. Moisés subiu para a montanha e o povo sentou para comer e beber e levantou-se para brincar. Nós podemos ver também Êxodo 32, 6. 1 Samuel 30, 15. Os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando. Isaías 22, 13. Mas ao contrário, em vez de arrependimento, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Nós podemos lembrar quando o apóstolo Paulo citou este versículo em 1 Coríntios 10, que o que chamou a ira de Deus é que o povo sentou para comer e beber e levantou-se para brincar. Essa coisa de comer e beber não é viver uma vida cotidiana, é viver uma vida de farra. Tem bastante farra hoje em dia. Muita festa. Muita gente bebendo e praticando sexo sem casamento. Comendo e bebendo. E essa coisa de dando-se em casamento. Vamos para Gênesis 6.
Em Gênesis 6, nós podemos ver no texto quem estava casando e dando-se em casamento. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade, a perversão da humanidade. O que criou uma perversão na humanidade? Que tipo de perversão? Precisamos perguntar, quais são os filhos de Deus aqui neste versículo? E ele continuou, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá contra ele para sempre. Ele só viverá 120 anos, quer dizer, 120 anos até o dilúvio. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Quais são os filhos de Deus? Quando nós temos uma frase nas Escrituras que não entendemos bem, procuramos em outros lugares essa frase. Essa palavra, essa frase, filho de Deus, em hebraico é Bene Elohim. Essa frase aparece somente 4 vezes em todas as Escrituras. 2 vezes aqui e 2 vezes no livro de Jó. No livro de Jó, o Filho de Deus, que está se apresentando diante de Deus, são os anjos. São os anjos. E se você achar essa interpretação esquisita, de 320 a.C. até 340 depois de Cristo, essa interpretação que os anjos desceram para a terra, fizeram relações sexuais com as mulheres e geraram uma geração de gigantes, era a interpretação tanto dos judeus quanto dos cristãos. Por exemplo, o livro de Enoque, capítulo 69. O nome do primeiro anjo que caiu era Jecom. Isto é aquele que desviou os filhos de Deus e os trouxe para a terra e os desviou através das filhas dos homens. E o segundo foi nomeado Asbael. Ele transmitiu aos filhos santos de Deus maus conselhos e desviaram-los para que eles contaminaram os seus corpos com as filhas dos homens. Testemunho de Rubem. Portanto, fugam a fornicação, meus filhos, porque assim as mulheres seduziram os vigilantes antes do dilúvio, e como estes, olhando para elas continuamente, caíram no desejo, e eles mudaram-se para a forma dos homens, eles se transformaram em formato de homens, e as mulheres deram luz a gigantes. Júbilo 55. E aconteceu que quando os filhos dos homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e as filhas nasceram-lhes, que os anjos de Deus observaram que elas eram bonitas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, e qual lhes deram filhos que eram gigantes. Se lembram do texto que ele falou sobre os heróis da antiguidade? Quem era o pai de Hércules? Um deus. Quem era o pai de Aquiles? Um deus. Quem era o pai de Péricles? Um deus. Nessas lendas, todos os pais dos heróis foram deuses. Os homens, os heróis de antiguidade. Mas não somente os judeus. Nós podemos encontrar isso também nos pais da igreja de mais confiança. Justin Martyr escreveu em Apologia 5. Mas os anjos transgrediram as ordens e, sendo cativados pelo amor de mulheres, geraram filhos que chamamos de demônios.
Tertuliano, grande autor, sobre o vestuário de mulheres. Esses anjos apressaram-se do céu sobre as filhas dos homens. As mulheres que possuíam anjos como maridos poderiam desejar nada melhor, pois elas tinham, em verdade, fez um grande jogo. E estes são os anjos que estamos destinados a julgar. Estes são os anjos que no batismo nós renunciamos. Eu posso ler mais 15 pais da igreja que afirmaram essa ideia. Eu entendo que o que aconteceu em Gênesis 6 é que os anjos sintetizaram corpos, porque nós sabemos que os anjos têm essa habilidade para sintetizar corpo. 2 anjos, junto com Deus, vieram para conversar com Abraão. E Abraão fez o que para eles? Churrasco. Matou um bezerro, preparou o bezerro e serviu isso para eles. E o que fez o anjo com a comida? Comeu. E depois andou para Sodoma e Gomorra, e quando eles entraram na cidade, Ló olhou para ele e falou: olha só, anjos. É isso que Ló fez? Ele estava preocupado. Nós vamos dormir aqui na praça. Não faça isso não. Venha para minha casa, por favor. Ele percebeu que foram anjos. Nem no povo daquela cidade. E quando eles estavam circundados por aqueles perversos, o anjo fez o que para salvar Ló? Estendeu a mão, tomou ele e puxou ele para dentro da casa. Está escrito em Hebreus que algumas pessoas hospedaram anjos sem saber por quê. O anjo tem a habilidade de sintetizar corpos, seu corpo. E ele aproveitou dessa habilidade para tomar a mulher e gerar filhos. Por que aconteceu isso? Mesmo motivo, agora vem a especulação de Mark. Tudo isso não foi especulação, foi exegese. Agora vem a especulação. Eu entendo que era lance satânico para fazer naquele momento o que homossexualismo é o propósito de homossexualismo neste momento. Em Gênesis 3, Deus tinha falado com a mulher: porém, inimizade entre você e a mulher. Desculpe, falou com a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Quem é a descendência da serpente? Nós sabemos que aqui, por comentário canônico, que o velho dragão, a serpente antiga, é Satanás. Satanás tem descendente? Tem grandes teólogos como Arthur Pink, como Henry Ironside, que falou: o anticristo, para ser o anticristo de verdade, tem que ser o filho do diabo. Ok, eu vou um pouco além. Eu estou muito além, eu vou um pouco mais. Quando eu era adolescente, eu estava me preparando para ser bruxo. Eu tive muitas conversas com bruxas e li muitos livros escritos por bruxas. Elas juram que têm relações conjugais com o inimigo. E você já ouviu sobre os sacrifícios de crianças que elas fazem? Elas não estão roubando crianças de crentes. Elas dizem que os filhos que elas estão sacrificando são os filhos dela que elas geraram com o inimigo. Eu entendo que o propósito de Satanás era fazer para que não houve descendência de mulher. Descendente de mulher, eu vou poluir a raça humana até o ponto que aquele descendente dela nunca vem.
Até o ponto que houve um só homem íntegro que sobrou. Um só homem. E a raça humana foi tão pervertida, não somente moralmente, geneticamente, que existia uma só resposta: eu preciso matar todos. Este foi o propósito do dilúvio. Para limpar a terra de todo este lance, para que o Filho de Deus não viesse. E não foi a única vez que aconteceu. Os cananeus não foram somente homossexuais. Se lembra sobre o Refaim, que estava na terra? Se lembra o rei Og, que teve uma cama de 3 metros de altura? 4 metros de altura. Se lembra de Golias, o gigante? Aconteceu de novo. E o que Deus fez com aquele povo? Eliminou. Agora vamos para um versículo no Novo Testamento que defende essa ideia. Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Qual é a própria morada dos anjos? Nos céus. Existe uma ligação muito forte entre anjos e estrelas nas Escrituras. A morada certa para os anjos estão nos céus, mas vieram para a terra. Ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas, para o juízo do grande dia, de modo semelhante a estes. Ok, o que significa de modo semelhante a estes? O pecado que segue em versículo 7 é semelhante com o pecado que aconteceu em versículo 6. Qual é o pecado em versículo 7? Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais. Homens com homens, anjos com mulheres, relações sexuais antinaturais. Em 1 Pedro está escrito que Jesus, antes de ser ressuscitado, desceu para o abismo para anunciar sua vitória aos espíritos presos desde o dilúvio. Por que não todos os espíritos presos? E aquela coisa de pregar, ele pregou sua vitória aos espíritos presos desde o dilúvio. Aquela palavra pregar, keruxon, em grego, não significa somente anunciar as boas novas. Era o brado de vitória do vencedor. Porque ele anunciou sua vitória àqueles espíritos presos em Tartarós. Porque desde o dilúvio, era para dizer para eles, especulação de Mark, vocês fizeram tudo para que eu não viesse. Vocês poluíram a raça humana até o ponto que era necessário para Deus matar todos. Mas eu estou aqui hoje para anunciar, eu ganhei a vitória. Sua proposta não deu certo. O Messias, o descendente da mulher, nasceu, morreu e agora vai ressuscitar. E ele ganhou a vitória. Mas é por isso que eu quero olhar também para Judas 6. Nosso tema de hoje é homossexualismo. Judas 6 e 7 fez comparação entre a perversão que aconteceu em Gênesis 6 com a perversão que aconteceu
em Gênesis 29. A perversão de Sodoma e Gomorra, que era o quê? Homossexualismo. Agora abrem suas Bíblias em Lucas 17, versículo 26. Lucas 17, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo estava comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Pode ver, ele não falou casando e dando-se em casamento. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. No dia da vinda do Filho de Deus, será como nos dias de Ló. Eu estou propondo para vocês que estamos nos dias de Ló. E este grande movimento de homossexualismo não é por acaso. É o lance satânico antes do fim. É o lance satânico antes do fim. Nossa resposta, se for a verdade, se as palavras deste pregador maluco são verdadeiras, qual deveria ser nossa resposta? Primeiro, como todos os desvios contra as ordens de Deus, nós precisamos entender que o homossexualismo é somente mais um pecado, mas um pecado especial para este momento. Segundo, nós precisamos entender por que o homossexualismo é um movimento tão forte. Primeiro, porque o homossexualismo é um movimento satânico. O homossexualismo está implícita a opressão demoníaca nas vidas de todas as pessoas que estão envolvidas. Nós precisamos entender que as mentiras que estão dominando as mentes dos homossexuais são poderosas e fortes. Nós precisamos entender que o argumento de secularismo já está circulando entre os crentes. Se não faz mal, se ninguém está sendo machucado, se aquele casal gay está feliz, que eles têm adotado filhos, e olha só como seus filhos são felizes. Por que e como nós podemos opor o homossexualismo? O homossexualismo tem argumentos fortes, é um engano muito forte, e este engano está infiltrando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Já existem igrejas homossexuais e evangélicas, liderados por pastores batistas homossexuais, que pregam a Bíblia tão bem quanto eu, utilizando todos os argumentos de secularismo para dizer: homossexualismo é coisa que nós precisamos aceitar. Nós também precisamos entender que uma das forças de homossexualismo é porque homossexualismo é um pecado completamente diferente de que todos os outros pecados. Eu tenho encontrado aluno colando na prova. Chamei ele de ladrão e ele falou: ladrão não, eu somente colei na prova. Nós podemos roubar sem assumir que nós somos ladrões. Nós podemos mentir sem pensar, eu sou mentiroso. Mas homossexualismo é um pecado que vai até as partes mais profundas da psicologia da pessoa. Principalmente por causa de um hormônio pelo nome de ocitocina. Vou falar mais sobre ocitocina daqui a um pouco. Como é que nós podemos nos proteger contra a infecção de homossexualismo?
como é que nós podemos proteger nós e nossos filhos contra a infecção de homossexualismo? Primeiro, pais, tenha um casamento saudável. Isso não é mais o motivo principal que eu vou dizer. 1948, houve uma pesquisa em São Francisco. Porque São Francisco era uma cidade de homossexuais. Porque em 1948, São Francisco era uma cidade de homossexuais. Porque em 1945, todos aqueles moços saíram dos navios da Força Naval, que teve uma grande base lá em São Francisco, e não queriam voltar para os seus estados. E ficaram lá em São Francisco. E um sociólogo queria fazer uma pesquisa científica para descobrir por que estes homens são homossexuais. E ele encontrou duas grandes tendências, não entre todos, mas entre muitos. Primeiro, pai ausente da família. Segundo, mãe dominadora. E o rapaz saiu da família procurando o amor masculino com ódio de mãe, de ódio de mulher, e caiu nos braços dos homens. Eu acho que um motivo por que o homossexualismo está crescendo tanto hoje é porque nós temos tantos lares liderados por mulheres, divorciadas ou solteiras, e tentando impor uma vida normal em cima do seu filho. Mas quando o filho tem 14 anos e ele é homem, ele não aceita mais a imposição de autoridade feminina. Ele ganha ódio de mulher. Protege seu casamento. E agora pode ter uma mãe solteira ou divorciada aqui, que está pronta ou para morrer de ataque cardíaco ou matar o pregador. Existe esperança para ela. Existe. E essa esperança se chama de igreja. Uma marca de um homem justo no Antigo Testamento é que ele é um pai para o homem que não tem pai. Eu gostaria de encorajar vocês, mães solteiras ou divorciadas, para aproximar a liderança da igreja e dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso da igreja fornecer para mim o que a gente não tem em casa. Homens que podem servir como exemplos para meu filho. Segundo, protege seus filhos e suas filhas contra o abuso sexual. Eu tenho conversado com vários conselheiros. Se for um homossexual que não foi abusado sexualmente como criança, até hoje não encontrei aquela pessoa. Ocitocina. Ocitocina é um hormônio muito forte. É o hormônio que cria uma ligação entre mãe e filho quando ela está amamentando seu filho. Isso provoca ocitocina no sangue dela, criando ligações entre ela e o filho. Ocitocina está no sangue das mulheres 24 horas por dia. É por isso que as mulheres são mais sociais do que os homens. Os homens têm ocitocina no seu sangue somente num só momento. E não vou dizer qual é aquele momento, mas vocês podem me entender. Vá para o bar do homem. Tem mesa deste tamanho, cadeiras espalhadas, e os homens falando. Vá para o lanchonete de mulher. Tem mesa deste tamanho, com 8 cadeiras. Como elas conseguem, não sei. Vocês, mulheres, são seres sociais por causa de ocitocina no seu sangue. O que acontece quando nós experimentamos aquele dilúvio de ocitocina no momento de amor? Você cria ligações com o objeto que provocou,
o orgasmo? Por que nós temos homens viciados com pornografia? Pornografia, estímulo sexual, orgasmo, ocitocina, viciado. Por que nós temos homens que não podem sentir felizes com uma só mulher? Porque já experimentou orgasmo com várias mulheres, não ligou com nenhuma mulher, ligou com a imagem de mulher. Por que nós temos tantos jovens, homens, que se acham homossexuais? Para muitos deles, eles foram abusados como crianças. Experimentaram o dilúvio de ocitocina e foram pervertidos no seu entendimento sexual. Hoje em dia é muito mais assim. O jovem está assistindo, olhando para muita pornografia. Isso cria curiosidade na mente dele. E ele está vendo sexo homossexual. Desperta curiosidade. Não é difícil encontrar alguém para explorar aquela coisa. Ele experimenta o dilúvio de ocitocina e subitamente ele acha que ele é homossexual. Gente, desejos sexuais são como todos os outros desejos. Sede. Você notou que todas as coisas necessárias para o corpo dão prazer? Um copo de água frio num dia quente. Gente, não tem nada melhor. Eu gosto muito de Coca Zero, mas num dia quente, água frio dá uma satisfação incrível. Por quê? Porque seu corpo está dizendo, nós precisamos de água, comida, respiração, até a eliminação do corpo. Tudo envolve uma sensação de prazer. Porque as coisas necessárias Deus associou com prazer. Agora, o prazer de comer. O desejo de comer vem do organismo. O objeto do desejo vem da cultura. Por exemplo, lá na Indonésia, eles comem minhocas. Eu conversei com um missionário de lá. Eu falei, como está? E ela falou, horrível. Mas eles adoram. Por quê? Porque na bússola de comida, a bússola foi indicada para que minhoca é coisa boa. Gente, eu vim para aqui no Brasil. E vocês têm uma comida aqui no Brasil. Eu acho que enjoada e feijoada queima de verdade. Eu peguei alguma coisa pensando que era linguiça, até que eu encontrei ossos no meio. Era rabo de porco, meu pai do céu. Eu fiquei tão enjoado que não poderia terminar a refeição. Pior ainda, paguei muito dinheiro para aquela porcaria. Por que o brasileiro gosta de feijoada e eu não gosto? Porque sua bússola foi orientada. O desejo sexual é igual. Numa família saudável, a bússola de desejo sexual está norteado pelo pai e pela mãe. Mas quando entra abuso sexual, quando entra pornografia, quando entra experiências homossexuais, e a oxitocina está enchendo o sangue daquela criança, daquele jovem, daquele homem, subitamente a bússola dele está desnorteada. A situação com as moças é um pouco diferente. Eu estava lendo junto com Diane um livro sobre feminismo. E a autora daquele livro, que tem muitas experiências como tipo de mulher mais velha cuidando das mais jovens, falou que ela não encontrou ainda uma feminista que não foi aproveitada e abusada sexualmente pelos homens. Isso cria ódio de homem. Eu tenho duas colegas da segundo grau.
eu garanto que, na segunda grau, elas não foram lésbicas. Hoje são. Eu tive uma conversa muito amistosa com uma delas. Eu perguntei, Brenda, o que aconteceu? Ah, não, eu nasci desse jeito. Nasci desse jeito. Eu sou desse jeito por genética. Eu falei, essa não é a Brenda que eu me lembro da segunda grau, não. Ela ficou calada. Um pouco depois, eu perguntei com respeito do pai dela. E o ódio que saiu da boca daquela mulher. Nós precisamos proteger nossos filhos e nossas filhas. Porque o mundo está montando um grande esquema para deturpar as nossas crianças. Nossas atitudes com os homossexuais. Nós precisamos ter misericórdia dos homossexuais. Gente, eu sou o primeiro para dizer que o homossexualismo é um dos pecados mais horrorosos que existe. E não porque o homossexual é horroroso, é o que o pecado faz com o homossexual. Um dos homens que eu estou aconselhando hoje fala comigo sobre o gaydar. Já ouviu do gaydar? É o radar do gay. Ele está no ônibus, pode entrar 200 pessoas. E ele sabe exatamente, nenhuma dessas pessoas era homossexual. Mas se entrar um homem homossexual, o gaydar ligou, ele sabe, e próxima parada, eles vão descer. É uma escravidão total. Escravidão total. Então nós precisamos entender o poder que o homossexualismo tem sobre a vida que foi seduzida pelo pecado. Nós precisamos entender como o homossexualismo e pedofilia mudam a própria identidade sexual da pessoa. Olha, se você for aqui hoje e você for homossexual, se você está aqui hoje e você está envolvido em homossexualismo, e já entrou na sua cabeça que você nasceu desse jeito. Primeiro, cientificamente é impossível. Se você aceitar essa ideia e a ideia de evolução e a ideia de mutações, conforme a evolução, se tiver a mínima diferença entre dois animais, que dá preferência para a sobrevivência de um animal sobre o outro animal vai entrar na extinção. Você está falando sobre uma mutação genética que intrinsecamente vai proibir a multiplicação do organismo. Se o homossexualismo era coisa da genética, teria sumido da genética humana faz tempo. E hoje, faz 2 anos, uma pesquisa da Universidade de Texas. A pessoa fez uma pesquisa sobre gêmeos idênticos. E eles gostam dessas pesquisas porque a genética é idêntica. E ele estava esperando encontrar, não, entre os gêmeos, onde um é homossexual, a incidência de homossexualismo do outro gêmeo seria 80% no mínimo. Sabe o que ele descobriu? Era exatamente igual com o resto da população. Não houve nenhuma tendência aumentada entre os gêmeos. Conclusão, não está na genética. O homossexualismo está na cabeça. E outra coisa que eu queria dizer para você. Eu também tive ministério com pessoas, homens, envolvidos em pedofilia. Eu já aconselhei 3 homens pedófilos. E vocês sabem o que eles dizem para mim? Eu nasci desse jeito. Desde minha infância,
eu fui atraído para ter sexo com crianças. Duas coisas. Se o argumento que eu nasci desse jeito vence qualquer moralidade, o que é que nós precisamos liberar? Pedofilia. A segunda coisa, o problema é que ele falou, desde que eu me lembro. Mas geralmente esses abusos sexuais acontecem quando a criança está pequena e não tem memórias do que aconteceu. A única coisa que a pessoa sabe é que minha bússola está orientada para essas perversões. Então, se você for uma pessoa envolvida em homossexualismo hoje, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que Deus ama você. E eu também. Você não tem que se esconder por medo de rejeição. Você não tem que se expor para justificar o que faz. Os dois extremos de homossexualismo. Tem medo de ser descoberto, ou aquele homossexual flagrante lá na desfila. Você pode confiar que homens de Deus, se você for um homem, não vão explorar o que aconteceu na sua vida. E se você for envolvido como lésbica, as mulheres de Deus não vão rejeitar você por seu pecado. Segundo, ouça. Você está intoxicado com a mentira alimentada por ocitocina. Você é intoxicado por uma mentira alimentada por ocitocina. Eu sei que você se sente que é a verdade, mas não é uma verdade. É como aquele bêbado que acha que não pode viver sem álcool, mas o álcool está matando ele. A mentira na sua cabeça é que eu não posso viver sem sexo homossexual. É uma mentira. É um esquema diabólico para roubar você de todas as bênçãos de Deus na sua vida. Terceiro, essa mentira tem um só propósito: atacar a imagem de Deus no qual você foi criado ou criada. E o propósito de Deus que você seja pai, que você seja mãe, que você seja marido, que você seja esposa, casado com a pessoa certa. Satanás vem somente para matar, roubar e destruir. Ele está querendo roubar você de todas as bênçãos e as promessas que Deus tem para a sua vida, destruir os planos maravilhosos que Deus tem para a sua vida e, no fim, matar sua vida. Matar sua vida. Eu não tenho tempo para explicar essa frase que está mal entendida entre os evangélicos. Lembre-se que com todos os outros pecados, quem pratica tais coisas não vai herdar o reino de Deus. Isso não significa que você não vai para o céu. Herdar o reino não significa ir para o céu. A frase herdar o reino é uma frase entre os judeus de ser coroado como rei. Herdar o reino é reinar com Jesus Cristo. Se lembra o que foi escrito? 3 João, cuidado que ninguém roube sua coroa. Ser salvo é de graça. Entrar no reino basta crer. Mas se você quiser reinar com Cristo, você tem que merecer. E quem pratica tais coisas não vai herdar o reino de Deus. Mas a quarta coisa que eu queria dizer para você: tenha esperança. Deus está no negócio de restaurar nossas vidas. E Deus quer restaurar sua.
existe um ministério chamado de Êxodo. Por que Êxodo? Homens saindo do homossexualismo. E nós temos um grande número de homossexuais que hoje estão vivendo em paz, em vidas normais. Um dos homens que eu estou aconselhando, Deus está transformando ele diante dos meus próprios olhos. Ele tinha passado alguns 5 meses, casto, é essa palavra em português? Sem relações sexuais com ninguém. E um dia ele chegou no meu gabinete para conversar comigo e ele falou, Mark, sabe alguma coisa? Não, o quê? Eu estou muito animado. Por que está muito animado? Eu sinto atraído para uma moça. Está acontecendo, Mark! Por que está acontecendo? Ele aprendeu a andar com Deus. Ele faz seu tempo a Deus todos os dias. E a palavra de Deus está lavando o seu coração, deixando o homem verdadeiro emergir. Eu quero oferecer para você a esperança. Deus pode restaurar sua vida. Mas existe esperança para nós? Alguém pode dizer, Mark, você acabou de dizer que possivelmente Jesus Cristo vai voltar amanhã. E agora? Ok. O motivo de esperança para o crente é o quê? Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de uma maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. O que é a bendita esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A grande esperança do crente é a volta de Jesus Cristo. Se de verdade estamos nos dias de Ló, se este grande movimento de homossexualismo é uma indicação para nós que o juízo final está chegando, não seja preocupado não. Fique feliz. Um dia, aquela coisa que sempre imaginei, um dia eu vou ver Jesus Cristo com seus olhos, com meus olhos, vai se tornar uma realidade. Graças a Deus. Você sabe o que é o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é que Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, e foi sepultado. E depois ressuscitou, conforme as Escrituras, e foi visto por 513 pessoas. Você pode dizer para mim uma vez só que João Batista pregou, em Mateus, Marcos ou Lucas, a morte e a ressurreição de Cristo? Não existe. Por tudo que nós sabemos, João Batista, conforme Mateus, Marcos e Lucas, nunca pregou a morte e a ressurreição de Cristo. Como você pode pregar o Evangelho de Cristo sem pregar a morte e a ressurreição de Cristo? Os discípulos creram na morte e na ressurreição de Cristo antes que ele morreu? Não. Foram salvos? Sim. Como? Por crer no Evangelho do Reino. Qual é o Evangelho do Reino? Arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Se eu fosse um profeta, e não sou, sou mestre, o último cara na lista. Se eu fosse profeta, e eu sabia daqui 3 meses o Messias vem, o que eu ia pregar para essa igreja? Gente, você tem que crer em Jesus Cristo. Não, para crentes você vai dizer o quê? Arrepende-se,
porque o reino de Deus está próximo. Você não quer que Jesus Cristo volte a encontrar você com pecado na sua vida. A grande esperança nossa é uma grande motivação para limpar nossas vidas, para que quando nós o encontramos, nós possamos o aproximar sem ter vergonha. 1 João 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, estejam com a mente pronta para agir, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Coloque toda a sua esperança na volta de Cristo. Se Ele está voltando logo, coloque sua esperança na volta de Cristo. Se Ele demorar 2000 anos, como demorou, coloque sua esperança em Cristo. E fazer o quê? Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Eu acho que este movimento homossexual não vai diminuir, não. Vai tomar nossa sociedade, vai tomar nossas igrejas e vai tomar nossas famílias. Mas nós não somos helpless, sem chance. Nós podemos proteger nossas famílias e nós podemos proteger nossas igrejas por manter a piedade cristã diretamente diante de nossos olhos. Agora, mais uma coisa. Os tempos finais não seriam somente os dias de Noé, de Ló. Também serão os dias de Noé. Pense um pouco nisso. Oremos. Querido Pai, se minha interpretação dos sinais, interpretação do dia de Ló, são erradas, eu peço perdão. Mas se de fato este dilúvio de homossexualismo que está tomando o mundo é uma indicação que temos entrado nos dias de Ló, que é um sinal que a volta de nosso Senhor está próximo. E como escrito em Lucas, nós precisamos levantar nossas cabeças, porque nossa redenção está aproximando. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos para vigiar e não dormir, para expulsar de nossas vidas todas as coisas que não vão agradar o Senhor na sua volta. Ajude-nos para levar a sério o fato que um dia nós vamos enfrentar nosso Salvador, rosto a rosto, como a gente conversa com nossa esposa, com nosso marido. Mas não como esposa ou marido, mas como nosso juiz. Ajude-nos, Senhor, para que nós possamos estender a mão de amor puro aos que têm sido seduzidos pela mentira de homossexualismo. Que todos os homossexuais do Brasil possam saber que o lugar
de mais amor no Brasil é a igreja evangélica. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio de abrir Tua palavra. Eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.